Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre realmente o que é o Chadal. O que é essa cerimônia, o que é esse estilo de vida, o que é essa atividade, para sabermos exatamente como funciona, quais são os benefícios. Porque tomar chá é uma coisa prazerosa, mas aonde isso entra num certo desenvolvimento pessoal? O Chadal, ele é um movimento cultural chinês no qual uma cerimônia de chá bem informal, porque ela não tem as características da cerimônia japonesa, que é mais formal, é um ritual praticamente. A cerimônia chinesa, chamada Gong Fu Cha, ela é uma atividade muito simples, no qual o objetivo na verdade, não é apenas um objetivo, são vários. É uma certa interiorização, um desenvolvimento de percepção, porque você começa desenvolvendo seus sentidos, principalmente o olfato e o paladar. E quando você desenvolve, porque os chás, apesar deles serem muito aromáticos e muito saborosos, ele tem uma diferença de outras bebidas. Porque, por exemplo, no vinho, na cerveja, no café, o sabor vem até você. Você não precisa buscar muito. No vinho, talvez até você tenha que dar uma procurada para encontrar as nuances, mas ele tem um sabor que vem até você. É mais fácil. O chá é o mais sutil de todos, porque, na verdade, não vem engarrafado como o vinho. Ele tem que ser feito, ele vem seco e você vai transformá-lo numa bebida. Então, o processo é mais elaborado, porque é como se você fosse beber vinho e tivesse que processá-lo ali, naquele momento. Porque a folha sofre um processo intenso para se transformar numa bebida saborosa. Mas é na hora que você põe a água é que esses sabores, todos os sabores vão aflorar. Então, através desse processo em que você se interioriza um pouco para sentir, para cheirar, sentir o aroma e depois provar para tentar descobrir os sabores, todo esse processo, ele é muito sutil. Tanto é que tem muitas vezes, porque os nossos sentidos oscilam. Tem dias, às vezes, que fica muito difícil você perceber as nuances. E tem outros dias que você claramente chega às mesmas conclusões das outras pessoas que estão participando com você. É uma cerimônia que você pode fazer sozinho e pode também ter pessoas acompanhando.
Mas uma pessoa vai fazer a cerimônia, ela vai ser responsável em transformar aquelas folhas numa bebida de qualidade. Porque é muito fácil estragar boas folhas. Mas se as folhas não são boas, é impossível fazer que seja uma boa bebida, um bom chá. Então, por isso, nós temos que respeitar as regras, temos que saber o tempo, isso a experiência vai dando. Por isso chama-se Gong Fu, porque Gong Fu é você melhorar a sua atividade, é você potencializar cada vez melhor, buscando a perfeição. Isso é Gong Fu, através do treinamento, da dedicação. Então, quando você chega a um ponto em que você já conhece as nuances de cada chá, por isso é que fica mais intuitivo, porque através da experiência você consegue perceber o que esse chá precisa, se ele precisa de mais tempo, mais calor ou menos calor, ou mais quantidade de folhas, ou menos, todas essas nuances. Por isso que a pessoa que aprende a fazer as infusões, ela começa um trabalho meditativo, porque são muitas nuances para que esse chá fique bom. Então, se você não se concentrar, não estar presente, você não vai conseguir. E no momento também de provar, você tem que estar no momento focado. Por isso é que essa atividade, aparentemente muito simples, tem um grande valor no desenvolvimento pessoal. Agora, sem contar com os benefícios que a própria bebida contém com suas propriedades químicas de atuar no seu cérebro, porque tem GABA. GABA, ela trabalha na sua... Assim como se você estivesse praticando o seu exercício preferido, ou surfando, ou fazendo yoga, tai chi, qigong, qualquer atividade, você começa a ter aquela sensação de bem-estar, de felicidade. E você também vai para outras ondas, vai para ondas alfa, e você recebe a L-teanina, que é um componente que ajusta o kick da cafeína, porque o chá contém cafeína. Mas os chás que são muito tostados contêm muito menos cafeína, porque a cafeína sai na tostagem. E são centenas de componentes químicos num chá para que eles atuem no seu cérebro, para que dê você aquele momento em que você está totalmente alerta e ao mesmo tempo relaxado. Porque cafeína de outras bebidas, por exemplo, do café, ela simplesmente te dá um kick. Ela não te relaxa, porque não contém L-teanina, que é o componente que vai equilibrar a cafeína. Os monges, eles bebiam chá, bebem chá, para que eles tenham foco e, ao mesmo tempo, eles estejam acordados e relaxados. Então, é uma bebida que ela ajuda nesse processo. Porque vamos dizer que nós, se fizermos a cerimônia sem o chá, fosse uma outra bebida, uma outra erva, por exemplo, hortelã, camomila, boldo, alecrim, se fosse outras ervas, não teria esse efeito, porque a pessoa ela não entraria em ondas alfa, não teria a GABA, né, esse componente, não teria a L-teanina, os polifenóis,
os catequins, não teriam esses outros componentes, que são muito importantes para levar a pessoa a um estado de relaxamento e receptividade. Você se torna mais, entre aspas, espiritual. Se você coloca uma música tranquila, se você senta e conversa apenas assuntos relevantes, nada de conversar sobre religião, política e assuntos mundanos. Nesse momento, converse sobre o chá. Converse sobre as propriedades. Fale sobre o que você sente quando bebe aquele específico chá. Exalte as qualidades dele. É uma planta, mas tem uma energia. Então você exalta aonde foi cultivado, de que região da China pode ser do Japão também, pode ser de Taiwan. Você começa, quantos anos se for um chá que envelheça bem, quantos anos ele ficou armazenado? Quais são as notas que ele tem, os sabores que você percebe? Lembre-se que é a sua percepção. Ninguém está certo nem errado. É óbvio que muitas vezes, muitas pessoas têm a mesma percepção. Mas se você tem outra, não importa. Está muito ligado aos sabores que você provou desde a sua infância. Assim como, por exemplo, eu tenho um chá preto que para os brasileiros, eles vão sentir notas de melado. Por quê? Porque nós crescemos comendo melados. A maioria de nós comemos melado na infância. Agora, já para os europeus, para outros povos, talvez eles não percebam o melado. Eles percebam mais as frutas que tem ali, o doce de alguma fruta. Teve um chá que eu provei que ele lembrava muito uma goiabada. Mas para povos que não provaram goiabada, eles vão mais para outros doces. Vão para doce de cerejas, morango, outros doces, porque eles não conseguem perceber aquela nuance. O importante é que você expresse o que você sente, a sua percepção daquele chá. Isso aqui não é um concurso para saber quem sabe mais, quem tem mais sensibilidade para... Não é não é esse o ponto. O ponto principal é o relaxamento, é o bem-estar daquele momento, daquele ritual, entre aspas, que é uma cerimônia informal. Então, nós podemos tirar os benefícios do Tchadal desde o primeiro gole. Então, espero que vocês se aprofundem um pouco aqui no nosso canal para que você possa aprender e praticar em casa. Então, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.